Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como criar referências dinâmicas no Excel, usando as funções indireto, índice e corresp. Referências dinâmicas permitem que suas fórmulas se ajustem automaticamente às mudanças dos dados, tornando suas planilhas mais flexíveis e eficientes. Nosso objetivo é mostrar como combinar essas funções para buscar dados de forma dinâmica, permitindo que suas planilhas se adaptem automaticamente aos critérios definidos pelo usuário. Vamos primeiro recapitular estas funções. Vamos começar com a função índice. A função índice retorna o valor de uma célula dentro de um intervalo especificado, com base na posição da linha e da coluna. Bom, aqui eu tenho a sintaxe da função índice, que é igual a índice, matriz, ou seja, a matriz que eu quero, o número linha e o número coluna, que não é obrigatório. Então aqui nessa simulação, que já deixei aqui a fórmula aparente para ficar mais didática, eu vou buscar o quê? Dentro da matriz C4 a C7, a quarta posição, que vai nos trazer então 5 e 50. Vamos ver? Então, igual a índice, minha matriz, é esse intervalo aqui, ponto e vírgula, e eu quero que estiver na quarta posição. Então, número 4, e eu posso fechar aqui minha fórmula, e vai nos trazer então aqui 5 e 50. Então, a função índice vai nos retornar o valor que estiver numa determinada posição, especificada por nós na pesquisa. Vamos ver agora então a função corresp. A função corresp retorna a posição relativa de um item dentro de um intervalo que corresponde a um valor especificado. Então a sintaxe igual a corresp, o valor procurado, a matriz procurada e o tipo de correspondência que não é obrigatório. Muito bem, neste caso aqui, nessa fórmula que eu deixei aqui já exposta para ficar mais didático, eu procuro o quê? Banana no intervalo de B4 a B7. E o zero me indica que eu quero o valor exato. Bom, em que posição está a banana? A banana está na posição 2. Vamos ver então como é que ficaria aqui eu colocando a fórmula. Então, igual corresp o valor procurado é banana, então eu vou colocar a palavra banana entre aspas duplas, ponto e vírgula, e a minha matriz é do B4 ao B7, ponto e vírgula, e eu quero a correspondência exata, então eu quero o número 0. Fecho o parênteses e dou um Enter. A posição da banana, então, é a posição número 2 nesta matriz. Então, o que a função corresp nos faz? Nos traz a localização dentro de uma matriz de uma determinada procura que a gente fizer. Vamos ver, então, agora a função indireto. A função indireto retorna a referência especificada por uma cadeia de texto. Em outras palavras, ela transforma um texto em uma referência de célula. Então, neste caso aqui, que eu tenho a função indireta igual ao indireto de B9, B9 o que é? Uma referência, que é B4. E em B4 tem a palavra maçã, ele vai estar nos trazendo o que estiver em B4. Então, olha lá, igual a indireto de B4, que é a palavra maçã. Em C4, o que nós temos? Em C4 nós temos o preço, R$3. Então, função direto que vai pegar a célula B10 e na B10 tem a célula, se refere à célula C4, tem o valor de R$3. Então, é este valor que ele vai trazer para nós. Então, igual a indireto de C4. Posso fechar minha função aqui e dar um Enter. Então, aqui nós temos a função indireto sendo aplicada e nos trazendo o conteúdo da célula B4 e o conteúdo da célula C4. Agora que já fizemos uma revisão, vamos à prática com a função indireto. Eu tenho aqui 3 planilhas, Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Eu poderia utilizar outros nomes, mas para facilitar e ficar mais didático, vou usar estes. As 3 planilhas são iguais, mudando somente as quantidades vendidas. O que eu quero é que na célula E9
apareça o valor conforme o que for determinado nas células E3 e G3. Por exemplo, maçã em plan 1 terá como quantidade o valor de 100. Utilizando a função indireta, eu poderia saber o valor das outras planilhas. Para isso, vou utilizar as funções índice e corresp junto com indireto. Então aqui a fórmula, eu já deixei aqui ela exposta para ficar mais fácil de a gente entender, né? E o que eu faço aqui? Então, com a função índice, o que a função índice me pede? A matriz, né? O número de linha e o número de coluna, que não é obrigatório. E a matriz eu vou trazer através da função indireto. A função indireta aqui está fazendo o quê? Na célula G3 eu tenho a palavra plan 1, que é mesmo que está escrito aqui, plan 1. Então, isso aqui vai me referir a esta plan aqui. Se eu colocar aqui somente a concatenação, então igual a G3, o eixo concatenar, abro aspas duplas, ponto de exclamação, C4 a C7 e fecho aspas duplas, o que ele vai me trazer? A palavra plan 1, porque é o que está aqui. Então vou dar um enter aqui e vejam, plan 1 de C4 a C7. Se eu trocar aqui para plan 2, ele vai mudar para plan 2 ali. Então, o que essa função já está fazendo aqui? A localização. Então, o que eu quero aqui? No caso aqui, se eu colocar plan 1, vai me trazer o que estiver em plan 1. Se eu colocar plan 2, o que estiver em plan 2 e plan 3. Vou voltar aqui a plan 1. Depois da sequência, o que a função em si nos pede? O número linha, né? Então, eu vou usar para isso a função corresp, junto com a função indireta. Então, corresp, G3, ou seja, aqui no caso está a palavra maçã, né? E aqui também estou usando a função indireta com a mesma situação. Ele vai, no caso, me trazer, né, plan 1 aqui, que é a mesma referência que eu estou fazendo aqui, ó. Só aqui de B4 a B7. Então, é o mesmo raciocínio. E eu quero, então, né, uma correspondência exata. Então, a função direta vai poder me facilitar para navegar entre as plan 1, plan 2 e plan 3. Então, eu vou inserir aqui a função para a gente ver ela na prática. Então, igual a índice. E aqui, então, eu venho com a função indireto agora. Então, indireto. G3, então, G3, o E, comercial de concatenação, abro aspas duplas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, perdão, C4 a C7, fecho minhas aspas duplas e fecho a função indireto aqui. Ponto e vírgula. O que agora a função índice está me pedindo? Né? O número linha. E eu vou trazer o número linha a partir da função corresp. Então, corresp, né, de E3, ou seja, neste caso aqui a palavra maçã, ponto e vírgula, indireto, abro parênteses, no caso já está ali, né, G3, ou seja, o que tiver em G3, e comercial, abro aspas duplas, ponto de exclamação, B4 a B7, fecho aspas duplas, fecho a função corresp, ponto e vírgula, e eu quero o quê? Uma correspondência exata, então é 0, eu vou fechar, né, a função indireto e vou fechar aqui, no caso, a função índice. Vou dar um enter, e neste caso aqui, maçã em plan 1, o valor é 100. Em plan 2 é 200. Vamos ver aqui, mudando aqui, como vai trazer, então. 200, então, 2, e vai trazer, então, para mim, 200. Banana, em plan 2, é 180. Então, se eu mudar aqui para banana, então, vem 180. Se eu voltar aqui para plan 1,
Então, vai ficar banana 150. Eu posso aqui colocar, para ficar mais fácil, eu posso ter uma validação de dados. Então, eu venho aqui em dados, validação de dados, validação de dados. Aqui eu posso escolher lista. E aqui a fonte, eu posso colocar aqui, então, no caso, as frutas. Vou dar OK. Eu posso fazer a mesma coisa em plan aqui. Então, aqui vejo agora, eu posso mudar aqui dinamicamente. E aqui eu posso fazer a mesma coisa em plan também. Validação de dados, validação de dados. Lista. E aqui eu vou botar, então, plan 1, plan 2 e plan 3. Vou dar OK. E está aqui, plan 1, plan 2, no caso, laranja em plan 2 é 160. Vamos ver quanto é que é em plan 3? 230. Então vamos lá, em plan 3 é 230. Se eu mudar aqui então para uva em plan 3 é 220, eu vou confirmar, ó, uva em plan 3 é 220. Em plan 1 é 250. E em plan 2 é 170. Vamos ali para confirmar. Então, vejam que nos dá uma grande praticidade a junção dessas funções. E a função direta realmente ela nos ajuda muito, né, para resolver certas questões que nos aparecem no Excel. Se gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Este canal é pensado para você. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Grande abraço a todos e todas.